Oi, hoje a gente vai encarar algumas leituras baseado nas resenhas 1 estrela desses livros nas redes sociais. E a gente vai seguir 3 categorias específicas. Primeiro, eu quero ler um livro que realmente já tem uma avaliação, uma média baixa, ou no Goodreads ou no Scoob. Segundo, eu quero ler um livro que eu tô antecipando há muito tempo e eu tô com medo de que esse livro não seja o que eu espero. E a terceira categoria, eu quero ler um livro que eu vi muita gente falando mal. Vou compartilhar com vocês essas avaliações 1 estrela de cada um desses livros, depois eu vou ler e dizer pra vocês o que aconteceu, se eu realmente concordo com essa avaliação 1 estrela ou não. E gente, eu quero pedir muito a ajuda de vocês com uma coisa muito simples no vídeo de hoje. Antes da gente começar, deixa um like nesse vídeo. Se você estiver assistindo pelo seu celular, imediatamente ali na seção dos comentários, se você passar pro lado, vai aparecer um painel para você hypar o vídeo, pro YouTube entender que vocês estão curtindo esse vídeo e para ele ajudar a entregar esse vídeo para mais pessoas, tá? Isso é muito importante. Lembra sempre que você estiver assistindo aqui no canal de deixar o seu like e de usar esses pontinhos para hypar o vídeo, tá bom? Você é muito grato pra vocês, não esquece, já faz isso agora. E também eu quero mostrar pra vocês uma coisa rapidinho, que eu tenho novos marcadores do canal. Ele tem aqui frente e verso. Aqui na frente é só sentar o bumbum e ler. Que isso aqui é uma abinha que ela fica por fora do livro. E quando você tira o marcador do livro, ele diz, tá vendo? Não foi difícil. Só que daí tem um grande asterisco aqui embaixo. Exceto ter que fechar as redes sociais, desligar a série, encontrar um lugar confortável que não dou as costas, passar um café, silenciar o WhatsApp, botar um fone pra não ter barulho, achar o post-it que perdeu pela casa, baixar o livro no Kindle, porque o físico é muito pesado, tirar uma foto aesthetic, procurar lo-fi na internet e avisar a mãe pra ela não te atrapalhar. Realmente não é fácil ser leitor hoje em dia. E no verso, ele tem um desenho de um cafezinho aqui, que também fica pra fora do livro, e tá escrito, vou até passar um café pra ficar lendo até 3 da manhã e reclamar no dia seguinte que tô morrendo de sono e não me aguentando em pé. Esses são os novos marcadores do canal, e se você quer conseguir um deles, é só você se tornar um membro, tá? O link pra você assinar o meu Catarse e virar um membro aqui do canal fica aqui na descrição. Lá tem especificado quais são as recompensas e tem um valor que a partir dele você já recebe um kit de marcadores na sua casa, tá bom? Vamos começar então com as leituras. O primeiro livro dessa lista é o Ruge, da Mona Awad, que é a mesma autora de Bunny. É um livro que eu já li há algum tempinho, eu amei demais Bunny, só que ele é um livro controverso. Ele é um livro bem maluco, bem confuso às vezes, que muita gente ama ou odeia justamente por causa dessa loucura toda. O Ruge então é o novo livro da mesma autora, lançado aqui no Brasil pela editora Globo, que tá saindo fresquinho do forno, acabou de sair da gráfica, e o que me deixa com medo é que esse livro tem uma avaliação, uma média um pouquinho baixa no Goodreads, e eu trouxe pra vocês algumas opiniões de leitores que deram 1 estrela pra esse livro. O primeiro é, esse livro é como sofrer com alguém te contando sonhos todas as manhãs, e eles são basicamente iguais e chatos, e você simplesmente não dá a mínima. E a outra avaliação é, não há nada sutil nessa escrita, é carregada de simbolismo, que já tinha muito em Bunny, então talvez tenha bastante aqui também, mas desprovida de sentido suficiente para realmente impulsionar a história. Os personagens são tão caricaturas que é difícil sentir alguma coisa por eles. Vixe. Tudo que acontece nesse livro só me decepcionou e já digo que essa autora estará banida da minha estante no futuro. Meu Deus do céu, essa pessoa realmente não gostou. Esse é o primeiro título, vamos começar com a leitura de Ruge e vocês vão acompanhar a partir de agora o que eu achei dele. Eu preciso começar dizendo que eu tô extasiado. Eu tô muito feliz que eu finalmente tô conseguindo focar na leitura. Eu tô aí há um mês, mais ou menos, desde um pouquinho antes da Bienal, passando por algumas coisas, assim, tipo, muita coisa acontecendo na vida de uma vez, sabe? Em todas as áreas, tanto profissional quanto pessoal, quanto algumas mudanças que estão acontecendo. E simplesmente por causa disso, eu acabei me afetando muito emocionalmente e eu não consegui ler, eu não conseguia pegar o livro. Eu lia, tipo assim, sei lá, 1 capítulo, 2 capítulos no máximo, eu já me distraía com alguma outra coisa, eu já queria mexer no celular, eu já queria ficar jogando videogame, e tudo bem também, sabe? Eu acho que a gente não tem que forçar a leitura em todos os momentos. Se não tá fluindo, você simplesmente sossega o facho e vai fazer outra coisa. Até ela de fato fluir. Então, pegar um livro novamente, depois de algum tempo, né? Não vou falar tanto tempo, porque um mês ainda até que é ok. Me trouxe um sentimento de refrescor, assim, de tipo, ai, finalmente tô conseguindo ler e tá sendo bom. Então, é a minha experiência com Ruge até agora. Eu estou aqui na página 178, eu acabei de começar a parte 3. E esse livro tá muito interessante, tá muito legal. E até então, ele está tão louco quanto, se não mais, do que Bunny. Em Bunny a gente ainda tem uma frestinha de realidade, a qual a gente se apega aqui. Eu acho que ele é um livro bem mais voltado pro maluco. Então, assim, se você já leu Bunny, sua experiência foi boa, você vai
amar isso daqui. E se você não curtiu tanto a ideia desse psicodélico, assim, né, dessas bizarrices da autora, o que você pode esperar em Rouge até o momento, pra mim, é a mesma coisa, tá? Então até parece, na verdade, uma fórmula, assim, da Mona, sabe? Não que os livros sejam iguais, mas é o estilo dela de trabalhar na história parece ser bem similar. Nossa, eu tô com tantas coisas na minha cabeça, eu tô com tantas teorias, eu tô lendo junto com um amigo, que é o JP, um beijo JP, e a gente tá trocando algumas ideias e conversando e discutindo essas teorias. Eu acho que isso tá fazendo a leitura ainda mais legal pra mim. Tá sendo muito bom pensar e colocar em palavras enquanto a gente vai, sabe, tipo, vai conversando e vai surgindo coisas na sua cabeça, você vai falando e você vai percebendo as coisas que estão vindo na sua cabeça. Enfim, vou falar sobre a sinopse, né? Rouge vai falar sobre uma menina chamada Belle. Ela e a mãe dela são obcecadas pela beleza, vamos se dizer assim, né? Então, desde pequena, ela já cresceu vendo a mãe sendo obcecada por produtos de skincare e manter a pele jovem e ficar 40 minutos passando um monte de pomada e ácido e líquido e não sei o que na cara pra se manter jovem. E ela também, então, tipo, nesse ambiente ela acabou ficando do mesmo jeito. A gente vai descobrindo algumas coisas mais sobre o passado dela ali em certo ponto. Eu ainda tô entendendo melhor o que realmente aconteceu nesse passado. Então hoje em dia ela já é essa pessoa na vida adulta e ela acompanha inclusive uma youtuber de maquiagem, de beleza, assim, de skincare, que ela fica mencionando o nome dessa mulher várias vezes. A mãe dela morre, a gente já sabe desde o começo que a mãe faleceu. Ela descobre que a mãe deixou algumas dívidas pra trás e agora ela meio que tá responsável por essa dívida, ela não tem dinheiro pra pagar, ela vai tentar ver o que ela vai fazer e pra isso ela pode tentar vender a casa da mãe, que vale muito dinheiro. Só que ela chega na casa da mãe e começa a perceber algumas coisas estranhas, começa a acontecer coisas estranhas com a própria protagonista e a gente se assimila a Bunny aqui, sabe? Que de vez em quando surgem algumas cenas meio malucas que você não sabe o que é verdade, o que é realidade ou não, sabe? Ela começa a ver coisas ali, uma mulher de vermelho, e ela vai descobrir que existe muitos segredos sombrios por trás da história da mãe e ela também vai se envolver nesses segredos sombrios com essa coisa. Eu não posso falar muito porque talvez eu entregue alguns elementos da história pra vocês, mas com esse grupo chamado Rouge. Ele diz aqui na sinopse algo que é perfeito o resumo da história. O Rouge explora o culto à boa aparência e à juventude, além de denunciar como a sociedade reivindica que as mulheres se enquadrem em um padrão de beleza inatingível. É inteiramente sobre isso, é o tempo todo sobre beleza e sobre o padrão inalcançável, e sobre se tornar radiante, sobre a pele mais bonita, a pele lisa, e enfim, toda essa coisa. Eu acho que é uma sinopse muito maluca, mas eu não sabia muito sobre ela, inclusive foi legal ir descobrindo, então acho que quanto menos você souber sobre esse livro, melhor. Mas assim, prólogo, primeiro capítulo ali no comecinho, eu já, sabe aquela sensação que você tem, que você coloca ali 5 estrelas, não preciso nem terminar de ler, já sei que é 5 estrelas. Foi um começo muito incrível, já me sugou pra história imediatamente, e a escrita da Mona, ela é muito encantadora, assim, ela tem um estilo que ao mesmo tempo é poético, mas ao mesmo tempo tem esses elementos góticos, então é um poético sombrio, um poético que te deixa com medo às vezes, um poético que te deixa tenso. Tudo que ela fala é levemente deturpado, e isso vai ficando ainda mais ao longo da história. E eu achei muito interessante a forma como ela insere essa obsessão pela beleza no livro, porque você se sente angustiado junto com a protagonista. Ela cria realmente essa opressão de passar as coisas na minha pele, eu não posso sair no sol porque eu não passei protetor, porque senão minha pele vai derreter no sol. É um desespero, uma angústia que você vai sendo apertado por isso enquanto você tá lendo, sabe? É muito bizarro de explicar. E as cenas onde é tudo muito maluco, assim, são aquelas cenas sem pé nem cabeça, que parece, sabe, sonho, esses sonhos malucos que a gente tem, onde a gente tá num lugar, depois a gente tá em outro, depois nada muito faz sentido entre essa transição, e ao mesmo tempo ele é muito cheio de metáforas, e é algo que a Mona, é muito engraçado falar esse nome dela, ai Mona, mas é algo que a Mona explora muito nos livros dela. Ela escreve tudo em abstrato, tudo em metáforas, tudo em o que você tá lendo ali não é necessariamente o que tá acontecendo, mas ela tá contando de uma forma pra você entender os recados que ela quer passar pra você, as mensagens que ela quer transmitir. Tudo são grandes analogias que você provavelmente vai precisar parar um pouquinho e pensar e tentar fazer conexões e tentar entender realmente o que ela tá querendo dizer, procurar teorias, conversar com outras pessoas. Os livros dela são muito
muito pra leitura conjunta, assim, pra você ler com amigos, justamente pra vocês criarem teorias juntos e discutir. É um livro que você precisa ter paciência. Alguns momentos são lentos, mas justamente parece que você, como leitor, tá assistindo essa história em câmera lenta, mas porque os personagens estão tecnicamente ali em câmera lenta. É um efeito que combina muito com a história, porque cria essa tensão, essa antecipação, e você se sente um pouco atordoado. Acho que os livros dessa autora deixam muito o leitor atordoado. E é uma sensação muito única, e eu particularmente gosto, tá? Esse livro, como vocês viram, não tem uma das maiores notas, né? Ele tem uma nota bem baixa, na verdade, uma média ali. E eu entendo, porque realmente é uma autora que não é pra todo mundo, mas ela funciona muito comigo. E eu tô amando, gente. Muito, muito amando. Vamos terminar e finalmente saindo do meu próprio torpor de não conseguir ler, né? De ficar aí passando por essas coisas. Alguns ciclos da minha vida se fecharam, graças a Deus. Nos últimos dias, eu acho que isso ajudou muito eu conseguir pegar os livros. Eu queria muito abrir com vocês aqui, mas eu acho que um vídeo no canal não é o lugar, talvez alguma live, eventualmente, eu conte no futuro coisas que aconteceram, que foram coisas muito tensas mesmo, assim. Eu passei por um dos piores períodos da minha vida nesses últimos dias. Muita coisa horrível aconteceu. Eu não gosto de ficar também trazendo o clima pra baixo, sabe? Eu postei levemente nos stories, mas não dei muito contexto também. Eu não quero fazer o meu conteúdo, tipo, funeral, sabe? Eu gosto de sempre estar pra cima e conversando e recomendando coisas. Então, um dia a gente conversa sobre isso, tá? Mas, fiquem tranquilos, porque eu estou bem. Algumas coisas estão passando, algumas ainda vão precisar de tempo, mas tá tudo encaminhado. Graças a Deus. Tô conseguindo gravar esse vídeo com um sorriso no rosto, pelo menos, porque os últimos dias eu tava... Enfim, vamos lá. Continuando e terminando, Ruge. Eu tô acabado. Caiu no negócio, peraí. Não olha não que eu tô só de cueca. Bom, terminei Ruge. Gente do céu, ó, sererê raderê, viu? Olha, eu tô com a mesma roupa de ontem, inclusive. Hoje é o dia seguinte, eu terminei de ler ele agora cedinho. E meus pais viajaram e eu tô cuidando da casa, então eu trouxe uma muda de roupa só pra ficar em casa mesmo. Então, né, enfim, não me julguem, tá? Por favor, tenho máquina de lavar em casa, inclusive. Enfim, eu terminei agora cedo o Ruge. Chorei muito, foi muito impactante. Foi 5 estrelas. Não sei se vai ser favoritado. Eu acho que isso eu vou definir nos próximos dias. Com o tempo aí eu vou poder analisar se ele vai... Quanto tempo ele vai se manter comigo, na verdade. Mas foi incrível. Foi muito melhor que Bunny, tá? Bunny eu já gostei. Esse aqui foi muito superior. Inclusive, assim que eu fechei esse aqui, eu já fui procurar o All's Well, que é um outro livro da Mona. Que também promete ser malucão, né? Porque eu quero ler, com certeza. Eu estou apaixonado por essa autora. Eu acho que eu já disse isso, mas a leitura, tanto desse livro, mas qualquer outro livro dela, você precisa ser muito atento aos detalhes, tá? E às vezes ela vai falar uma coisa muito louca, mas ela ao mesmo tempo vai dar alguma palavra, algum micro detalhe naquela cena que vai te dar informação suficiente para você ir na internet pesquisar o contexto daquilo, pesquisar mais sobre aquela coisa e você ver o que aquela coisa pode simbolizar. Então, por exemplo, aqui a gente tem menção a deuses egípcios, a gente tem menção ao animal água-viva, e igual a gente tem coelho no Bunny, né? Então, por exemplo, você vai lá na internet e você pesquisa qual é a simbologia da água-viva, o que ela representa, aí você descobre um monte de informação e essas informações vão fazer muito sentido com a história. Mitologia egípcia, ela vai mencionar alguns deuses egípcios aqui. Quando você descobre o que esses deuses egípcios representam, você começa a entender melhor o que ela quer dizer com eles na história, sabe? Então, tipo, é uma leitura que você não vai ficar tipo, ai, que saco, eu preciso pesquisar porque ela não me dá contexto. Não, é legal você pesquisar porque você fica muito ansioso pra saber. Ela é uma autora que ela joga muito pro leitor. Eu achei muito genial em certo ponto da história, onde ela vai se envolver mais com esse Ruge e ela vai ficando meio deturpada ali. Ela começa a fazer um jogo de palavras que também é sensacional, porque ela vai ficando meio biruta e ela vai confundindo as palavras na hora de narrar a história e são palavras opostas. Eu não posso explicar muito. Enfim, você lendo, você vai perceber, e isso é, assim, a história começou a ficar muito melhor ainda pra mim a partir desse ponto. Eu achei uma sacada muito genial, foi muito criativo a forma como ela colocou isso na história. Eu amei o final desse livro, foi, assim, eu ia dar 4 estrelas pra ele, mas o final por si só foi tão bonito, tão emocionante. Então, pra mim, em específico, tá? Eu sei que muita gente pode terminar esse livro confuso sem entender nada. Pra mim foi muito conclusivo, pra mim trouxe muitas respostas, fez muito sentido, e eu achei incrivelmente satisfatório. Talvez o Bunny, por exemplo, ele não é tão satisfatório, ele tem um final um pouquinho meio aberto, que você ainda fica se perguntando algumas coisas. Aqui, eu senti que, tipo,
assim, depois da leitura, sabe? Ela me entregou tudo que eu precisava e tudo que eu queria. Nossa, eu amei muito esse final. E só esse final pra mim fez eu aumentar imediatamente pra 5 estrelas. Uma leitura que no final atiçou meu cérebro, me envolveu emocionalmente, me fez pensar em muita coisa, me fez fazer muitos paralelos com a vida real e me fez chorar, né? O que pra mim é sempre um plus. Esse livro, no geral, assim, eu acho que talvez as minhas 4 estrelas pra ele ia ser porque ele poderia ter 50, 100 páginas a menos, tá? Ele é um pouquinho extenso em alguns momentos, realmente dava pra cortar algumas coisas, mas eu não consigo. As conexões foram tão boas que, pra mim, menos que 5 é injusto. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo as notas que o pessoal costuma dar, notas um pouquinho mais baixas. Só que pra mim não tem como. É um desserviço se eu der menos que 5 estrelas pra esse livro. Olha o tamanho do meu sorriso na minha cara. Eu poderia aqui, eu fiz, literalmente, tá? Ó, no meu Notion, eu fiz uma partezinha, e não é pouca, sobre as teorias que eu tenho sobre o que cada coisa significa. Assim, eu não vou compartilhar aqui porque é imediatamente muitos spoilers pra vocês, mas é um livro, tenho em mente que ele é muito sobre essa coisa da beleza mesmo, de você abrir mão da sua identidade, de quem você é, das suas lembranças, das coisas que criam você, né? Pra você se tornar mais um no padrão da sociedade. É quase como vender a sua alma pela perfeição. Eu acho que isso resume todas as mensagens de Ruge. É isso, muito bom, tá? Não tem mais nada a dizer. Acho que 40 minutos falando desse livro já foi o suficiente. Mas só leiam. Eu não sei se esse livro tá em pré-venda ainda, eu comprei na Bienal. Apareceu lá no stand da Alt no último dia de Bienal. Eu corri pegar porque eu tava muito ansioso pra ler. E valeu muito a pena. A leitura de Ruge foi um sucesso, né? Dessas avaliações eu não concordo nem um pouquinho. Pra mim foi totalmente 5 estrelas, maravilhoso. E a gente vai então pra uma segunda leitura, que é uma continuação de uma série muito popular, que tem se falado muito sobre ela, e era um livro também bem esperado pelos leitores. A gente teve o lançamento do primeiro volume no ano passado. Muita gente leu, muita gente amou. Inclusive eu sou apaixonado tanto pelo livro quanto pela autora. E agora foi lançado o segundo volume de quê? De Assistente do Vilão. Então, hoje eu vou ler pra vocês aqui no vídeo O Aprendiz de Vilão, que é o volume 2. E a avaliação uma estrela dele é a seguinte: o livro parece uma paródia do primeiro. As coisas que eu adorei no livro anterior, como Grumpy Sunshine, essa coisa de uma protagonista toda felizinha, ensolarada e o cara meio emburrado, né? Ou a personalidade da Eve e as reviravoltas inteligentes se tornaram exageradas. O vilão deseja ela com tanta força que é patético. E só demonstra falta de comunicação. A personagem principal é bidimensional e o livro deixou de ser divertido depois da página 50. Meu Deus, essa pessoa já desistiu logo no começo. Esse é o meu medo com a continuação, porque eu me apaixonei tanto pelo primeiro que a gente vai automaticamente com muita expectativa pro segundo livro. Quando a gente se fala em trilogia, existe muito medo em relação ao segundo livro de não ser tudo isso, né? E também tem essa resenha que é muito sucinta, que é: TikTok está arruinando a literatura. Será que tá mesmo? Vamos descobrir então. Vou ler Aprendiz do Vilão e vocês veem minha opinião a partir de agora. Estamos aí para falar do próximo livro, que inclusive eu sei que vocês não gostam quando eu venho falar de uma vez do livro assim, vocês gostam que eu picoto, que eu vou falando à medida que eu for lendo, mas eu não parei. Só parei a hora que eu terminei. Esses dois, o Ruge e o Aprendiz do Vilão, que a gente já vai falar já já, foram as leituras perfeitas para sair da ressaca. Meu Deus do céu. Inclusive, eu não sei se vocês vão ficar ouvindo um barulho a partir de agora nos vídeos, um pouquinho mais alto do meu computador, que sempre fica ligado, o barulho das ventoinhas, das coisas do computador, porque eu não aguento mais, sinceramente, esse computador na minha vida. Eu tô assim, se acontecer mais alguma coisa com ele, não vai pra conserto, vai pro lixo, porque ele já passou na assistência umas 4 vezes nesse último mês, foi parte de alguma das coisas que tava acontecendo, era o meu computador dando problema. O que rolou? Minha placa de vídeo queimou do nada, era uma placa de vídeo muito boa, eu tive que mandar ela pra assistência, já faz um mês, ainda não voltou pra mim. Nesse meio tempo, eu não posso ficar sem meu computador, a placa de vídeo é muito importante pra edição dos vídeos, né? Também pra jogar um Fortnite, de vez em quando, mas eu tive que comprar uma outra placa, daí eu comprei uma melhor do que a que eu tinha, um rombo no bolso, né? Coloquei essa placa e fui fazer algumas coisas, percebi que o computador tava ficando muito quente. Analisando aqui, eu vi que o meu processador tava chegando a 100 graus. Eu tava fritando minha perna aqui embaixo, porque fica saindo vento da minha perna. Aí lá vai eu tentar resolver o esfriamento do computador. Eu comprei um water cooler novo, fui lá, troquei, montou, fez todo o rolê. Percebi que não tava adiantando muito. Fui abrir pra ver o que tava rolando ali dentro, o vidro do gabinete estilhaçou. Porque deu choque térmico, sei lá o que aconteceu, porque é vidro temperado, né? Então tava muito quente, esfriou muito rápido e logo em seguida já fui mexer no vidro, quebrou o gabinete. Fui lá comprar um gabinete novo.
Eu basicamente montei um computador novo, gente, não é possível. E tudo isso pagando financiamento no meu apartamento e as contas, né? Ou seja, assinem meu Catarse, por favor, editoras, mandem publi, porque esse mês foi complicado, viu? Tanto de gasto que eu tive com esse bendito. Aí comprei outro gabinete, troquei. Agora tá tudo certo. Agora tá com 500 ventoinhas dentro desse computador. E por isso, tudo isso pra justificar o quê? O barulho. Tem muita ventoinha. Tá tipo muito alto mesmo. Você liga aqui, parece uma nave. Agora quero ver esquentar. Quero ver chegar em 100 graus. Vamos lá. Aprendiz do Vilão, da Hannah Nicole Meyer. Esse aqui eu não preciso nem falar, né? A continuação do Assistente do Vilão. Vai ser uma trilogia, então esse aqui é o segundo volume. Se você leu o primeiro, se você curtiu, se você gostou das vibes aconchegantes e do bom humor, de que o livro não se leva a sério, é exatamente o que você pode esperar nessa continuação. Não decepciona, é a mesma coisa pra quem gostou do primeiro, os mesmos sentimentos, a mesma dinâmica, tão divertido quanto. Não posso falar muito desse aqui em específico, porque ele pega exatamente do ponto da grande reviravolta, da desgraceira que acontece lá no final do primeiro. Então isso seria um spoiler, mas pra quem não conhece a série no geral, é sobre uma moça chamada Evie, que ela vai trabalhar pro grande vilão do reino. É um universo de fantasia, super tipo assim, filme de animação, meio Shrek, sabe? A terra tão distante lá. Então tem o castelo com o rei, tem os vilarejos e tudo mais. A Evie, ela vem de uma família que passa algumas dificuldades e ela tá procurando emprego, ela consegue emprego com o grande vilão ali desse reino, que ele mora num castelo muito sombrio, numa mansão, e ele tortura os seus funcionários e tudo mais. E ela começa a trabalhar de assistente pra ele. E ela é muito engraçada porque ela é toda sunshine, ela é toda felizona, ela é toda good vibes, assim. E ele, obviamente, é todo carrancudo, mal-humorado. Qualquer coisa já fica nervoso, quer matar todo mundo. E eles vão começar a se aproximar e vão criar um carinho um pelo outro. Eventualmente a gente, né, vai ter aí um retrogosto de romance, porque a autora faz muito slow burn nesses livros, tá? Não espere uma fantasia, romantasia, com romance, com cenas hot, não tem nada disso. Inclusive levou um livro e meio pra ter alguma coisa assim, entendeu? Dito isso, é uma leitura desse segundo livro aqui que desce como se fosse amanteigada. Você pisca e você já leu 100 páginas. Gente, é bizarro quanto esse livro flui. Ele tem quase 600 páginas e eu li em um dia. Contando todo o tempo, assim, né? Tipo, metade num dia, metade no outro. No máximo aí umas 6, 7 horas eu terminei essa leitura. E flui tão gostoso que você não vê essa hora passar. Porque ele é muito bem humorado, é muito divertidinho, é muito bonitinho. É tipo aventuras, assim, sabe? É exatamente como um filme da Pixar ou um filme da DreamWorks. Eu sempre uso Shrek como exemplo, porque é muito Shrek mesmo. Não tem melhor forma de explicar. Aqui logo de cara, na verdade, ele já mostra que ele tem um pouquinho mais de ação e aventura do que o primeiro livro, que é mais focado neles ali dentro do castelo. Eles vão pra lugares resolver coisas, mas aqui ele tem um senso um pouquinho maior de aventura, e a autora até explora mais o que existe fora dessa bolha deles ali, né? Tanto dela com o vilão, mas como também de todas as pessoas que vivem ali. E ela começou também a expandir o lore do universo. Então vai ter aqui um livro mágico com um tipo de uma profecia, um negócio ali que eles vão tentar impedir que a pessoa errada faça essa profecia acontecer, porque senão vai dar muito ruim. Então é meio essa coisa videogame, assim, deles indo atrás de pistas, indo atrás de objetos, indo atrás de coisas pra tentar resolver essa tal profecia, esse negócio aí que tá nesse livro. A magia tá desaparecendo, é um negócio meio trono de vidro, assim, sabe? Assim, gente, é muito louco, porque tendo conhecido, agora eu vou usar minha carta de best friend, né, que tá autografada aqui. Inclusive, poxa vida, Alt, que sacanagem essa caneta que vocês deram pra Hannah, hein? Não dá nem pra ver o autógrafo, enfim. Sendo muito best friend da autora agora. Aqueles. Mas tendo conhecido e conversado com a Hannah, ela é exatamente isso que vocês leem aqui, sabe? É perfeitamente a personalidade da autora, tem muito dela no texto, no senso de humor dela. Eu percebi que as pessoas chegavam na Hannah, imediatamente ela abria um sorriso, ela tratava todo mundo bem, ela era muito sunshine mesmo, assim, ela era muito feliz com todo mundo. Por mais que ela estivesse cansada, assim, não transparecia, porque ela tava sempre assim, tipo, 100% bateria social, entregando o melhor dela. E quando você lê, é como se o livro tivesse te recebendo com um sorriso no rosto, exatamente como a autora recebe a gente, sabe? É muito bonito isso, na verdade. E você lê por causa disso com um sorriso no rosto. O livro é brincalhão, então acontecem coisas durante a aventura ali que levam um rumo meio desenho animado mesmo. Algumas conveniências que são bem coisa de desenho animado, que no último segundo, em alguns casos, problemas são resolvidos de uma forma bem bobinha, muito cômico, como se fosse uma sátira, mas aí que tá. É isso que uma coisa que as pessoas precisam entender, porque no meu vídeo que eu fiz no TikTok do primeiro livro, eu vejo muito um debate sobre algumas
pessoas não gostarem porque o livro não trabalha de certa forma X ou Y, mas as pessoas não entendem que a intenção dele não é trabalhar de X ou Y, a intenção dele é ser um livro divertido. Eu acho que esse é o grande charme dele, sabe? Ele é um pouquinho, às vezes, tipo, repete alguns acontecimentos, alguns elementos ali, e faz eu questionar se precisava ser uma trilogia, na real. Eu acho que a aventura aqui é muito legal, eu adorei acompanhar eles indo atrás das coisas ali, e o desenvolvimento desses personagens, tudo. E você percebe que uma duologia talvez seria suficiente. Só que também, pra mim é um livro que se tivesse 5.000 páginas, eu ia estar amando ler as 5.000 páginas. É aquela sensação, igual ler fanfic, assim, sabe? Que você vê esse povo falando, eu todo mês eu leio 5 fanfic de 2.000 páginas cada um. Porque é aquela coisa viciante que você não consegue parar, e quanto mais tem, mais você aproveita, que não importa de ser longo demais, mais do que deveria ser talvez, porque te faz sentir bem. Então, pra mim, quanto mais tempo tem de livro, mais tempo eu vou estar me sentindo bem. Então isso é uma coisa boa. Obviamente a gente tem essa coisa do romance entre a Eve e o vilão. É muito fofinho, é muito aquela tensão assim de quando eles vão ficar juntos. Acontece alguns momentos, tipo assim, vai se beijar, aí acontece alguma coisa, eles não conseguem, sabe? Alguém interrompe no último segundo. Eles são muito difíceis de baixar a guarda, mas sinceramente, eu acho que isso foi bom, porque eu não senti falta deles serem um casal. Tipo, eu não fiquei tipo, anda logo, meu, eu não aguento mais essa coisa, eles têm que ficar juntos logo, eu não me importei. Porque eles assim, talvez é mais divertido do que eles juntos, sabe? E a Eve, no caso, ela é uma protagonista também, que ela tem um desenvolvimento muito bacana e muito sombrio, porque ela vai ficando meio sanguinária, igual o vilão, ela vai, em alguns momentos, bem cruel, assim, sabe? Tipo, esfaqueia e mata e tá nem aí, mata alguém e coloca a cabeça numa lança na frente do portão e tá tipo, oi, bom dia, que horas veio o café? Tá sendo muito legal acompanhar esse desenvolvimento dela. Não tem mais nada o que dizer, é isso. Muito divertido, muito legal. Eu super recomendo. Agora a gente tem que esperar mais um ano pra conclusão, pro terceiro volume. Mas tem o que fazer, na verdade. Vamos esperar. Esteja feita a leitura, vamos para a próxima. Bom, pode-se ver que não, o TikTok não está arruinando a literatura. Eu discordo completamente também dessa resenha. Pra mim, foi o oposto da uma estrela. A gente finaliza aí a leitura de Aprendiz do Vilão com mais ou menos um 4.25. Foi uma leitura super proveitosa, super gostosa, que eu amei. Mas agora a gente vai pra um terceiro livro que eu tô apavorado de ler ele. Acho que eu mais tô com medo desse vídeo, porque é um que eu vejo muita gente falar mal. Ele não tem uma nota tão ruim assim, mas é sempre comentários muito específicos sobre ele e algumas coisas que eu já ouvi falar que pode ser que não funcionem muito pra mim. Eu tô falando de Distância de Resgate. Em uma das resenhas uma estrela dele é o seguinte: o que foi isso que acabei de ler? É um livro muito abstrato e muito surreal pra conseguir acompanhar. Não consigo nem resenhar adequadamente porque foi curto e sem sentido. Acho que a forma experimental em que ele é contado teria me agradado mais se pelo menos a narrativa fosse interessante. Nesse caso é só um grande sonho febril. Inclusive o título original do livro é Fever Dream, né? Sonho febril, no caso. Fiquei entediada. Ainda reli e percebi que fez menos sentido ainda e é um livro com pouca integridade lógica. O que me assusta aqui é essa coisa do experimental. Costuma ou funcionar muito pra mim ou não funcionar nada. Então, né, tenho esse receio. E também uma outra resenha, uma estrela muito sucinta é: esse é definitivamente um dos livros já feitos. Entre parênteses, não entendi nada. Vocês já estão acostumados com a minha falta de pensamento, de inteligência com os livros, então vamos ver o que acontece com Distância de Resgate. Hoje o que eu tenho pra entregar pra vocês é derrota. Nossa, gente do céu, eu tô muito cansado. Hoje eu fiz um treino, acabei de sair da academia, tô no carro pra ir embora, e eu consigo enfiar as gravações do vlog nesses momentos, que é a hora que eu realmente paro. Mas hoje eu fiz um treino de 1h30, que é um pouquinho a mais do que eu normalmente faço, que é uns 50 minutos, porque eu tô repondo algumas aulas que eu perdi para ir da Bienal. Não recomendo pro meu pior inimigo a sensação de treinar 1h30, viu? Mas enfim, vamos falar sobre Distância de Resgate, que foi um livro que eu li ontem no finalzinho da tarde. Eu li super rapidinho, ele tem 1h30 no máximo de leitura, você termina esse livro. Esse é um dos livros mais diferentes e inusitados e fora da casinha e completamente... Nossa, nunca li nada, gente, eu juro pra vocês, eu costumo falar isso com frequência às vezes, mas eu juro pra vocês que esse aqui eu nunca li, eu não consigo apontar um livro similar a esse aqui, que tem essa mesma estrutura, que trabalha dessa mesma forma, de tão diferente que ele é. É um livro que começa contado de uma forma de dois personagens que eles estão trocando perguntas e respostas, meio que assim. Um é o David, que a gente entende que é uma criança, um filho, e a outra é a Amanda, que é a amiga da mãe desse David. E ele tá pedindo pra Amanda contar o que aconteceu. Então a Amanda vai
voltar e contar essa história do que aconteceu pra gente. Então ela tá ali com a Carla, que é a mãe desse David, elas estão conversando e a Carla tá contando que um dia ela tem um estábulos, o marido dela é dono de cavalos e tudo mais. Um dia, um desses cavalos fugiu, ele foi até a beira do rio e o filho dela, o David, seguiu esse cavalo. Ambos tomaram água do rio que estava envenenada, porque aparentemente tinha um bicho morto na água, alguma coisa assim. Esse cavalo, imediatamente ali, algumas horas depois, ele morreu, ele ficou com os olhos tudo inchado, tá, e morreu. E o David tava quase acontecendo a mesma coisa com ele. Ela levou esse David numa curandeira, uma mulher muito estranha lá, que ela vai fazer tipo de um ritual onde ela vai mandar a alma do David para outro corpo para dividir a infecção entre os dois corpos e daí assim que ele não vai morrer. É uma loucura, uma brisa. Só que a partir daí começa a acontecer algumas coisas muito estranhas. Esse David fica muito estranho. Ele começa, tipo, fica no meio do corredor parado assim, olhando. Ele não responde as coisas direito e tal. E ela tá contando essa história pra Amanda. A Amanda também tem uma filha e eventualmente algumas coisas estranhas vão começar a acontecer com essa filha também. E gente, é uma jornada assim, sem pé nem cabeça nenhuma. Eu achei que Mona Awad com Bunny e Rouge tinha sido maluco, é porque eu não tinha lido esse livro aqui. Só que assim, ele já começa de um jeito muito sinistro. Essa história que ela vai contando pra gente é muito envolvente. A gente vai voltando nessa conversa que ela tá tendo com o David, que você não sabe se esse David é um espírito, se é uma criança de verdade, com quem que ela tá conversando, porque parece que ela tá em duas linhas do tempo ao mesmo tempo. Parece que ela tá no passado contando as coisas e ela tá vivenciando esse passado ao mesmo tempo que ela tá no presente falando com o David. E tem uma hora que ele menciona um hospital, uma clínica, você não sabe se ela tá tipo na clínica psiquiátrica imaginando tudo isso, sabe? É muito louco. Sabe o que ele me deu muita sensação? De um filme de terror, suspense psicológico do estilo Shyamalan, Chalamet lá, como que é o nome? E do Jordan Peele. Sabe aquele filme que teve dos aliens tem uma fazenda e tem um alien que vira um tecido de uma roupa de cama, assim? Não lembro o nome agora. Que tem uns cavalos também, os estábulos. Deu muito vibe desses filmes de suspense desse jeito, sabe? Meio inexplicado, que depois você vai procurar teorias na internet de gente debatendo sobre. Se você gosta desse tipo de filme, esse é o livro pra você, tá? E dá uma sensação muito de sufoco e desespero, porque ele fica falando, conta logo, você precisa chegar logo na parte da história, porque o seu tempo tá acabando. E você entende, pelo jeito que ele tá falando, que a protagonista vai morrer. E o tempo dela tá muito curto, então você fica ofegando, você fica lendo, tipo assim, ai meu Deus, conta logo! E ele vai por um rumo, um ritmo meio oceano no fim do caminho, sabe? Com coisas que você entende as coisas que estão rolando, é muito simples seguir o que ela tá falando que tá acontecendo, só que você não entende o sentido dessas coisas. E daí o livro termina e não teve sentido nenhum. Basicamente eu não consegui entender o que rolou aqui. Depois eu fui procurar na internet e eu vi altas teorias profundas sobre... O livro fala sobre maternidade e sobre a conexão com os filhos, tanto que distância de resgate, ele explica no livro que é a distância suficiente para você conseguir correr e resgatar seu filho se ele estiver passando por alguma coisa, sabe? Então é muito sobre a proximidade com os filhos e sobre a obsessão, né, de cuidar muito dos filhos. E isso foi o que me disseram, porque eu não percebi isso lendo. Não sei se eu sou burro, se eu sou lerdo. Eu não li tanto correndo assim, eu li com calma porque eu sabia que ia ser um livro difícil de sacar, mas o livro ficou tipo me arrastando de um lado pro outro e quando terminou, ele simplesmente soltou minha mão e me deixou largado ali no meio da estrada, desse caminho. Então eu terminei, confesso que muito frustrado. Eu acho que é um livro que vale sim uma releitura, sabendo algumas coisas que as pessoas falam que esse livro quer dizer. Tem bastante temáticas que ele passa na Argentina, no interior rural da Argentina. Então ele vai falar um pouquinho sobre as questões ambientais, né, de poluição ambiental na Argentina também, justamente esse negócio do rio poluído e tudo mais. Mas eu não sei se eu tô muito afim de reler. Esse é o problema. Não sei se eu, sabe, precluiu já pra mim. E voltando pra... Muito coincidência, né, de ter lido Mona Awad nesse vídeo, porque voltando pra ela, você pelo menos com as histórias da Mona, você consegue transpor pra realidade e teorizar os assuntos que ela quer dizer, e é muito fácil de fazer isso, sabe? Não é um esforço herculeano que você precisa fazer pra entender a história. Já aqui é muito, muito, muito mais abstrato, tá? É muito mais mindfuck, eu diria. Porque o plot que tá rolando, na verdade isso é muito engraçado, sabe por quê? Ela tá contando a história pro David, o que aconteceu, e ele fica, isso não é importante, não precisa ficar falando disso, você ainda não chegou no que realmente importa, e ele fica falando isso o tempo todo. Então você acaba percebendo, quando você termina o livro, que realmente o plot não importou. O plot foi pra te manter talvez interessado pelo livro, mas o que importa são alguns detalhes muito obscuros que tem ali no meio. Eu particularmente fiquei tão preso no plot em si que eu deixei talvez o que era importante passar, não sei.
nunca saberemos. Eu acho que eu vou dar pra esse livro um 2,5. Não vou ser tão cruel a ponto de 1 estrela, porque eu me diverti. Eu fiquei, tipo, tenso, sabe? Eu fiquei sentindo os sentimentos. Eu fiquei super nervoso, assim, aflito e envolvido na história que ela tava contando. Só me frustrei mesmo com o rumo totalmente inconclusivo. E eu acho que eu não tava, na verdade, afim de ler coisa abstrata. Depois de ler o Ruge, eu acho que eu queria uma coisa mais direta, sabe? Se me puxar ali, me empurrar e eu pensar um pouquinho mais, né, gastar uns neurônios, talvez pode ser um 3. Mas acho que de 3 não passa não, tá? Essas foram as leituras que eu queria trazer pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. No total, a gente saiu aí com um saldo muito positivo de 2 leituras espetaculares. Deixa aqui nos comentários algum livro que vocês têm muito medo de ler, justamente porque vive pessoas falando mal, mas mesmo assim, mesmo ele tendo avaliações baixas e o pessoal criticando de vez em quando, você ainda tem aquela curiosidade de ler? Não esquece, gente, antes de você ir embora, se você ainda não fez, dá um like nesse vídeo e ajuda o meu canal pro YouTube voltar a me amar, voltar a entregar o meu conteúdo. Dá um hypezinho, que é um sistema novo aqui no YouTube, que você pode fazer isso com 5 vídeos na semana, toda semana ele reseta. Que vocês me escolham, por favor. Assim que você der like, já habilita pra vocês embaixo do vídeo, arrastando pro lado dos comentários pra você hypar, tá bom? E mais uma vez, se você quer se tornar um membro aqui do canal, quer receber conteúdo antecipado, fazer parte das nossas leituras conjuntas, do nosso grupinho no WhatsApp, a gente tem uma agenda muito especial que acontece só pros membros, tem vídeos que só saem pro pessoal do Catarse. Esse mês de Halloween, agora em outubro, a gente vai assistir filmes juntos durante o Halloween, vai ter uma festinha de Halloween no final do mês, a gente vai ter agora uma programação mensal da gente jogar joguinhos juntos, então tem muita coisa divertida e nova acontecendo no Catarse, e obviamente vocês recebem os marcadores novos que acabaram de sair, tá com um cheirinho de tinta ainda da gráfica, tá bom? Considere ajudar o meu trabalho, é outra forma de você fazer com que eu, né, permaneça aqui no YouTube por muito mais tempo. Gente, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo. Grande beijo pra vocês e tchau!